a segunda linha, o segundo eixo do Domus, após depois a entrada de todos os dados. Observou-se que se faz de uma maneira natural da esquerda para a direita, de cima para baixo, para a entrada desses dados. E aqui nós temos então o segundo eixo, depois de todos os dados geométricos, os dados dos equipamentos, de todos os ganhos internos, pessoas, o sistema de iluminação que tem nessa edificação, está pronto a começar a simular. Mas primeiro necessita-se dizer onde estará essa edificação, qual o clima, vai ser utilizada ventilação natural, qual o intervalo de simulação e ainda os parâmetros de cada zona de edificação é possível configurar. Então, voltando ao Domus, já fizemos então a parte da edificação, que é um dado de entrada específico, de maior importância pelo número de parâmetros que se entra. Os dados de entrada, divididos nos ganhos internos, equipamento, geração, iluminação, pessoas, e a parte de climatização. Então, agora aqui os parâmetros. Os parâmetros gerais. Primeiro, a localização da edificação. Aqui nós temos, por exemplo, como default, a cidade de Curitiba, o arquivo climático dela. Abrindo essa tela aqui, permite-se fazer uma opção de outros arquivos climáticos. O Domus permite ler arquivos no formato do próprio programa americano Energy Plus, que é o EPW, Energy Plus Weather File, ou TMY2, TMY3, TRY, ou arquivos TXT. Pode carregar o conversor e converter esses arquivos automaticamente para o Domus. Pode-se também definir uma zona bioclimática, lembrando que o Brasil está dividido então em 8 zonas bioclimáticas, e o usuário então a partir disso pode fazer alguma seleção dessas zonas climáticas aqui, por exemplo, mudar aqui, e então eu terei para a zona 2. Permite-se ainda fazer uma visualização do arquivo climático em termos estatísticos, de temperatura, umidade, radiação direta, difusa, para cada mês do ano, ou uma estatística horária, por exemplo, da temperatura no mês de janeiro às 10 horas, a média da temperatura então para o mês de janeiro, 22 horas e 46, 22 graus e 46 centésimos de graus. Pode-se olhar todos esses dados em uma carta psicométrica, onde todas as horas do ano são colocadas, ou seja, as 8.760 horas do ano, são representadas em um gráfico em termos de temperatura e umidade. E permite-se ainda salvar esse arquivo texto para uma análise posterior em outro programa, por exemplo, o Excel. O solo configura-se ao albedo, que é responsável então pela reflexão da energia radiativa que incide sobre o solo e que vai afetar a edificação. A infiltração, pode-se habilitar a infiltração por modelos próprios da ASHRAE ou há um trabalho em andamento que é habilitar com um software internacional que é o COMIS, que permite o fluxo de ar entre zonas calculado de uma forma mais completa. E aqui se configura então os intervalos de simulação, o início e o fim, sempre com uma grande precisão, e permite-se ainda repetir essa simulação por vários anos. Para que repetir a simulação? É para retirar os efeitos das condições iniciais. Isso em calor às vezes não é tão importante, mas quando se leva em conta a transferência de calor e de umidade, paredes espessas e um grande histórico do material, pode-se ter um efeito importante das condições iniciais que são configuradas para simulação. Da mesma forma, então, coloca-se o intervalo de relatórios. Pode-se simular todo um ano, mas pode-se, por exemplo, pegar apenas o último dia, a última semana desse intervalo de simulação. Os períodos de férias são configurados também nessa tela de parâmetros gerais de simulação. E o passo de tempo. O passo de tempo, lembrando que todas as equações elas levam em conta derivadas temporais, essas derivadas são discretizadas, e o passo de tempo, então, ele aproxima uma derivada para uma solução que é colocada em equações algébricas. Então, permite-se o passo de tempo desde 1 segundo ao passo de tempo até de 24 horas, sendo o default do software 1 hora. Quanto menor o passo de tempo, melhor é a aproximação
da própria derivada pela definição. Critérios de convergência. Então, há critérios de convergência para a temperatura, para a umidade, e o número máximo de iterações, significa o número máximo de iterações que o software vai tentar convergir nesse valor, impedindo que ele entre no loop de forma infinita. Os parâmetros das zonas. Então, para cada zona, por exemplo, ele pode configurar a temperatura inicial, a umidade inicial, pode colocar temperaturas e umidades livres, são calculadas em função de todos os processos de transferência de calor e de massa que ocorrem na edificação, ou ainda pode configurar uma temperatura inicial e uma umidade inicial fixa, ou ler de um arquivo climático. Isso serve-se para estudos, por exemplo, de validação, de verificação do software com dados experimentais, ou de testes, por exemplo, desempenho de um determinado elemento da construção com condições externas e internas bem controladas. Os coeficientes de convecção também podem se configurar, tanto de transferência de calor por convecção, como a transferência de massa por convecção. E usar também algumas correlações disponíveis da literatura. Bom, inserido todos os parâmetros gerais da zona, pode-se configurar os relatórios. Os relatórios são os dados que se deseja analisar de cada zona. Então, para cada zona, pode-se pedir essa zona e pedir para aplicar, por exemplo, a todas as demais zonas. Olhando-se em conforto térmico, pode-se olhar simplesmente a temperatura, a umidade, pode-se olhar os índices de Fanger, do voto médio estimado e do percentual de pessoas insatisfeitas, PMV e PPD. E para isso necessita-se configurar a vestimenta, a atividade física e a velocidade do ar, já que é um parâmetro que o software não calcula, pois para calcular é necessária a análise da dinâmica dos fluidos computacionais em cada zona e que inviabiliza o uso em simulações anuais de edificações multizonas. Ao índice de sensação térmica ainda da ASHRAE, que é um índice também em escala parecida com a do Fanger, que é de -3 a +3, onde o zero é neutralidade térmica, o índice de percepção da qualidade do ar, o índice de Fang, também originário da Dinamarca, da Universidade Tecnológica da Dinamarca, DTU, conforto em ambientes naturalmente ventilados pelo modelo da ASHRAE, as estatísticas gerais mensais. Nessas estatísticas gerais mensais são incluídos os relatórios do percentual de horas de conforto quando há ocupação da zona e também o número de graus hora por calor ou por frio, né? Lembrando-se que aqui permite análise tanto pela temperatura como pela temperatura operativa ou pelo PMV. Energia, ganhos térmicos, demanda e consumo de energia. O MOFO aqui ele está desabilitado porque o modelo de umidade está desabilitado. O modelo de umidade é o modelo mais complicado, deixa a simulação lenta e não é um pré-requisito do RTQC. Então, para cada parede pode-se olhar a temperatura da superfície interna ou se olhar o perfil de temperatura, o perfil de umidade e pressão de vapor, quando há os modelos de umidade inseridos, habilitados para o software, como os fluxos de calor e de vapor ou radiativos direto, difuso e refletido em cada elemento construtivo da edificação. No sistema de climatização permite-se calcular a carga térmica. Para o cálculo de carga térmica, deve-se colocar a temperatura e a umidade relativa de projeto, tanto para o caso de aquecimento como para o caso de resfriamento. E ainda monitorar o controlador. O controle para esta zona não está ativado, que quando foi configurado o HVAC não se configurou o controle. Então nessa tela se configura os relatórios principais e ainda nos dados de saída a biblioteca dinâmica do RTQC, que foi resultado do convênio com a Eletrobras, alterando-se o nome do software para Domus Procel Edifica, onde hoje o software ele tem um foco de desenvolvimento para etiquetagem de eficiência energética de edificações. Nesse módulo agora apenas voltado às edificações comerciais, públicas e de serviços.
que são obtidas dados pelo regulamento do Inmetro chamado RTQC.